Ora então, hoje vamos ver um novo programa que vamos aqui fazer para API. O que é que significa este termo API? Este termo API significa que você, desconhecendo o servidor, portanto, desconhecendo a base de dados do servidor, imagine que é uma base de dados de um cliente seu ou de um fornecedor seu. Você, através de determinados métodos, consegue aceder a essa base de dados independentemente de saber onde ela está ou independentemente de saber a password de acesso. Portanto, vamos agora aqui dividir isto em duas partes. A parte da API, do servidor que vai receber o pedido e vai nos enviar os dados, que é esta pasta API, e a pasta cliente. É claro que esta pasta API a gente desconhece, não é? Isto está no cliente ou no fornecedor. A única coisa que nós sabemos é isto. Mas para nós testarmos isto, temos que saber qual é a parte cliente e a parte fornecedora. Então é assim, a parte cliente é este app.php. Que temos aqui uma função de emissão. E temos aqui um formulário. Este formulário aqui vai criar tem um botão criado com o valor enviar, e ao enviar ele vai chamar o mesmo ficheiro. Não é? Vai chamar o mesmo ficheiro, ele vai verificar se este name enviar se existe no post, no envio. Se eu não enviar, ele até pode correr, mas certifica-se que o enviar não tem um valor true, um valor verdadeiro, e não faz isso. E então é assim, ele verifica que realmente o post enviar com este nome, enviar, não é? Que é verdadeiro, executa esta função que está aqui em baixo e depois lê os dados. Esta função tem que ter estes headers para que isto resulte bem, tem que ter o caminho onde vai estar esta API, não é? No nosso caso vai estar no nosso localhost, numa pasta API 4A, numa subpasta API e num ficheiro index.php. Vai estar aqui e pronto. Executa todos estes procedimentos que são necessários para comunicar com o servidor. Vamos comunicar, vamos enviar informações por JSON e vamos receber por JSON. Todo este procedimento é necessário. Esta função API requer-se nós criámos, mas podíamos nem ter criado. Ela é chamada aqui. Nós podíamos copiar todo este código aqui para cima e depois fazíamos a leitura dos dados neste for each. Este for each é um laço que vai ler os dados que vêm desta função API request. Pronto.
Esta informação está assim distribuída, mas poderia ser distribuída de outra maneira, não? Eu achei que, para ter menos confusão, seria melhor aqui. Nós pormos aqui a chamada da função. A função está aqui em baixo, não estorba nada. Pomos todos os requisitos que são precisos. E pronto. Esta é o ficheiro cliente que vai ler os dados, ou que vai ler os dados que vêm do servidor. Não? Esta, como eu disse, esta pasta API é uma pasta que está no ficheiro de servidor que a gente não conhece. Conhecemos agora, porquê? Porque, aliás, você até, inclusivamente, nesta pasta cliente, nesta app, você tem que saber o nome dos campos, o ID, o nome e o e-mail, não é? Tem que haver uma página no fornecedor ou no seu fornecedor em que lhe dê as indicações para onde é que vai apontar, é? Para onde é que vai apontar e quais são os nomes dos campos, é? Dos tupos, aonde vai para ler, não é? Você não pode pôr aqui o ID Max, nem o nome, nem a morada, nem telefone. Porquê? Porque o fornecedor tem que lhe enviar os nomes dos tuplos corretos, o ID, o nome e o e-mail, para fazer a leitura neste laço. Este for each é um laço que vai ler os dados. Não é? Pronto, esta fase acho que é pacífica. Praticamente isto são protocolos que são especificados, portanto isto você praticamente não tem que decorar isto, porque isto, ou não tem que alterar, porque isto é um procedimento que é feito para você poder enviar a informação e receber dados. Portanto, como eu disse, isto vai ser enviado em JSON e vai ser recebido em JSON. Na parte do servidor, nós temos um ficheiro que é a conexão, que vai definir qual é o servidor, neste caso é o localhost. Vamos fazer uma experiência para o localhost, que é o nosso computador. A password, o username, que é o root, podia ser outro, mas normalmente é o root. A password não tem, mas poderia ter. E o nome da base de dados, loja API. Pronto. Aqui é uma verificação se houve algum erro de conexão ou não. E pronto. Poderá pôr isto ou não pôr. É indiferente. Depois do ficheiro index, que é o que mais importa, esta informação da conexão podia não existir aqui. Podia você copiar este código e pôr aqui no index. Não? Podia pôr aqui no index, não havia problema nenhum. E evitava este ficheiro. Eu, normalmente, num projeto grande, cria-se este ficheiro de conexão. Porquê? Porque imagino que você tem aqui 10 ou 20 index, morada, PHP, empresa, PHP, contacto, PHP. Você iria copiar este código para todas elas, não é? Para todas, para a morada PHP, para o contacto PHP, etc. E o que é que acontecia? Acontecia que você amanhã mudava de server, deixava de ser o localhost e passava a ser um IP qualquer, mudava de username e password e tinha que estar a ir aos 20 fecheiros e estar a alterar tudo, não é? Aqui não precisa. Portanto, você cria este conexão PHP, vai em cada um dos fecheiros, faz um include do conexão PHP e está feito. Pode alterar isto 1000 vezes, que ele vai ler já com as alterações. Isto no morada.php, no contacto.php, etc. Este, como eu disse, a API é o conjunto de ficheiros no servidor, que você normalmente não conhece. Mas nós, para testarmos,
temos de ter aqui uma para saber, não é? Este cabeçalho normalmente é sempre posto. Porquê? Para poder permitir a chamada ao servidor. Normalmente você pode ter, tanto do lado do cliente como do servidor, você pode ter tudo muito bem feito. Tudo muito bonito. Mas você faz a chamada com o cliente, com um app.php e não tem resposta. E você anda dias, horas, dias de volta do código e não está nada errado. E o que é que acontece? O servidor não permitiu a conexão. O que é que nós fazemos? Para evitar esse tipo de situações, nós colocamos estes códigos. Para o low, para permitir chamadas post get options, para permitir a origem de qualquer domínio front-end, etc, etc e tal. E se for uma chamada de tipo options, ele responde com este tipo de código, o código 204. E sai. Pronto. Eu, na minha opinião, e pela experiência que tenho, digo que você deve pôr no fecheiro servidor sempre este código. Pronto. Ele aqui vai verificar se há um post chamado option. Ele aqui não verifica o conteúdo. Nós podíamos refinar isto e dizer que o option que era igual a uma senha qualquer. Mas neste caso, ele só está a verificar se existe um post option com o nome option. O nome da variável option. Ele verificou que sim, que existe. Vai incluir então o fecheiro conexão e vai ler os dados. Não é? Vai ler os dados. Depois de ler os dados, vai enviar uma resposta. Esta response não é um comando, é esta função aqui. E vai dar uma resposta ao JSON. Dizer que recebeu, que não recebeu, etc. Portanto, basicamente, no fecheiro servidor, uma coisa mais simples, podíamos complicar isto, pôr uma palavra passe, podíamos pôr muita coisa, mas de uma forma fácil, basta só isto. A parte da aceitação do servidor, que é esta. A confirmação se há uma variável no post chamada option. A leitura, a conexão com a base de dados MySQL. A leitura e a mostragem. E depois enviar a resposta JSON se recebeu, se não recebeu, se houver, se não houve. Como é que nós testamos isto? Nós temos que dar o caminho aqui, temos que iniciar porque estamos no Visual Studio Code. Nós normalmente iniciamos um servidor diferente do outro. Para isso, fazemos, como estamos a jogar com PHP, fazemos PHP menos S maiúsculo, localhost 8000. 8000 ou 8001 era a mesma coisa. Pronto. E ele diz que começou. Para acedermos a isso, vamos aceder então a este, mas para isso ele não vai aceder diretamente. Nós primeiro vamos dizer para então arrancar. Pronto, ele diz que não de fonte porque está na raiz do projeto. Então vamos por aqui barra app barra
app.php. Cá está. Cá está o arranque do ficheiro cliente, não é? Como vemos aqui, o ficheiro cliente é este. Eu criar aqui a aplicação e o botão para enviar. Nós, ao enviarmos, vamos contactar o servidor. Como está, portanto, sem espinhas, ele foi à base de dados do servidor e foi buscar estes dados todos. Como é que nós confirmamos se isto não foi inventado por mim? É simples. Nós vamos. Muito simples. Criamos aqui um separador. Vamos ao localhost. Não aquele localhost que nós criamos o 8000, mas o localhost da minha máquina. /php myadmin. E vamos ver se os dados estão lá. Fazer assim, o homem inventou, não inventou, pronto. Temos aqui a loja API, temos aqui a tabela clientes e temos aqui as colunas. As colunas, ID, nome e e-mail. Na tabela clientes, vemos aqui, portanto, temos aqui 1, 2, 5, 6, 7 linhas. 7 linhas, vamos ver. Temos aqui as 7 linhas, portanto. Temos aqui uma construção simples e que faz uma API. Muitas vezes as pessoas fazem um bicho de 7 cabeças numa API e o caralho, pelo nome, começam-se logo a assustar. E a nossa função é nós descomplicarmos isto. E então temos o ficheiro cliente, o app.php, e temos a situação do nosso fornecedor. Tem esta. É claro que nós não vamos conhecer esta situação. Isto foi uma experiência que nós fizemos no nosso servidor, e consultamos com esta situação cliente. Normalmente, quando as pessoas permitem a consulta por APIs, o que é que fornecem? Fornecem o caminho. Cá está o caminho. Será um caminho http://vulgacis, por exemplo.com/ qualquer coisa. E vai-nos dar o nome dos tuplos, ou dos campos, como lhe queiras chamar, para fazermos a leitura com favoritos. Ok? Espero que tenha sido útil. Até à próxima. Muito obrigado.